Olá! Glória a Deus pela sua vida. Como que você está? Tá tudo bem, graças a Deus? Como que está sendo o seu dia? Como é que você está passando? Eu espero que você esteja sendo abençoado no dia de hoje. Eu espero que você esteja cheio da paz de Jesus sobre a sua vida. Eu espero que você e a sua casa estejam cheias da presença de Deus. Em nome de Jesus. E, inclusive, você que ainda não anda nos caminhos do Senhor, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te chamo hoje. Venha para Jesus. Entregue sua vida, entregue os seus caminhos para Deus. Permita que Ele controle o seu viver, permita que a vontade dEle se cumpra na sua vida. Você já passou tanto tempo batendo cabeça e fazendo as coisas do seu jeito. Permita que Deus te ensine um caminho perfeito. Permita que Deus te ensine um caminho aonde você vai ter certeza da sua vitória. Esse caminho, ele tem buracos, ele tem curvas sinuosas, né? Ele tem tribulações, tem problemas, tem escassez, tem tristeza nesse caminho. Tem sim. Mas você sabe uma coisa que tem nesse caminho? A certeza de que Deus está no controle de tudo, a certeza de que Deus está à frente de tudo, e a principal certeza de que depois da morte nós estaremos na vida eterna com Deus. Essa é a nossa principal certeza. Essa é a recompensa que nós esperamos, a vida eterna com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que Deus ele se importa com você? Ele se preocupa com você, com o seu futuro? É. Deus ele se preocupa com o seu presente, em te suprir as necessidades, afinal de contas, a palavra de Deus ela nos diz: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência medicar o pão. Deus ele se preocupa com o nosso presente, em suprir as nossas necessidades, em não desamparar aquele que anda nos caminhos do Senhor. Mas Deus também se preocupa com o nosso futuro. Deus se preocupa com a nossa descendência, Deus se preocupa com os nossos filhos. Deus ele se preocupa com a nossa família. Aí você pode perguntar: "Ah, mas isso está na Bíblia? Como é que você sabe disso?" Olha só que interessante o que a gente vê no livro de 1 Crônicas, no capítulo 17, versículos de 11 a 27, nós lemos assim, presta atenção. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Ele vai construir um templo para mim e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Eu nunca retirarei dele o meu amor, como retirei do rei Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família, para que me trouxesses a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens-me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo e de acordo com tua vontade, realizaste esse feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor.
nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e da sua descendência se confirme para sempre, faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Você vê no início desse trecho como Deus se preocupa e faz planos para nós e para nossa família. Deus estava falando aqui com o rei Davi. E ele estava dizendo ao rei Davi que a sua família, a sua descendência seria abençoada. Pela fidelidade de Davi, por Davi ter cumprido todos os princípios de Deus, ter andado nos princípios do Senhor, ter obedecido a Deus, ter feito a vontade de Deus e aquilo que Deus determinou que ele fizesse, por causa de todas essas coisas, Deus olhou para a família de Davi, Deus olhou para Davi, Deus olhou para os seus filhos e disse que iria escolher o rei para suceder a Davi. E que nunca mais deixaria de haver um descendente de Davi como rei de Judá, como rei de Israel. Então, Deus ele se preocupa com a nossa família, Deus ele se preocupa com a nossa descendência, Deus se preocupa com o nosso futuro. Ele se preocupa, como eu falei no início, com o nosso presente, de não permitir que nada nos falte, não permitir que a gente caia, não permitir que a nossa fé desfaleça, mas ele também se preocupa com a nossa descendência. Ele se preocupa com o que vai acontecer conosco no futuro. A palavra de Deus nos diz que Deus já tem todos os nossos dias. Olhe bem, todos os nossos dias, Deus já tem escrito desde o ventre da nossa mãe. Deus tem planos para você. Entenda isso. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Sabe, a única pessoa que pode impedir as bênçãos de Deus de chegar até a mim, até você, somos nós mesmos. Não existe diabo, não existe inimigo, não existe situação que impeça as bênçãos de Deus de chegar até nós. Só nós mesmos. Se nós virarmos as costas para Deus e não nos importarmos com aquilo que Deus tem para nós, as bênçãos não vão se derramar sobre nós. Agora, se nós levarmos uma vida diante dos princípios de Deus, Deus vai olhar para nós e vai derramar sobre nós as bênçãos que Ele tem preparado desde o ventre da nossa mãe. Agora, uma coisa também bacana e interessante que eu vejo nesse texto que nós lemos lá em 1 Crônicas é que nós temos como orar pela nossa família. Nós temos como abençoar a nossa família. Olha só que interessante o que fala aqui no versículo
no versículo 16, ele fala assim: depois que Davi havia ouvido do profeta Natã tudo aquilo que Deus ia fazer na vida de Davi, na família de Davi, olha só que interessante. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Depois que Davi ouviu as promessas de Deus sobre a vida dele, depois que Davi ouviu o projeto de Deus para ele e para a sua família, Davi não foi comemorar, Davi não foi contar isso para alguém, não. Davi entrou na presença de Deus e orou. E nessa oração de Davi, nessa oração que Davi faz diante de Deus, nós vemos uma receita que nós podemos usar hoje para abençoar a nossa família, para orar pela nossa família, sabe? Para pedir a Deus que cumpra as suas promessas sobre a nossa família, sobre a nossa vida. E essa receita qual é? Olha só que interessante. Primeira coisa, Davi orou com humildade. Olha só o que está escrito no versículo 16. O rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se e orou. Davi, ele ora, ele entra na presença de Deus com humildade. O versículo 17, ele fala assim, olha só: quem sou eu, ó Senhor Deus? O que é a minha família para que me trouxesses a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família desse teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. Davi se coloca como servo. Davi, ele pergunta para Deus: Deus, quem sou eu para o Senhor estar falando essas coisas de mim? Quem sou eu para o Senhor olhar para mim? Ou seja, Davi se coloca na presença de Deus em humildade. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que se humilhar debaixo da potente e poderosa mão de Deus, ele será exaltado. Aquele que se humilha será exaltado. Sabe, quando nós nos colocamos diante de Deus numa posição de humildade, nós estamos buscando a Deus em adoração e dizendo para Deus: Deus, nós não somos nada. Tudo que nós temos vem de ti. Tudo que nós somos depende de ti. Sabe, a gente se coloca diante de Deus. A Bíblia nos diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração humilde, mas ele resiste ao soberbo. Aquele altivo que acha que é muita coisa, Deus resiste. Mas Deus não resiste a um coração humilde, um coração quebrantado. Então a primeira coisa que Davi faz, ele se coloca diante de Deus em humildade. Ele entra na presença de Deus e começa a sua oração em humildade. Será que nós temos entrado na presença de Deus e orado a Deus em humildade, nos colocando no nosso lugar, o lugar de pecador, o lugar de errado? Salvo sim, tendo os nossos pecados apagados, sim, mas nós não deixamos de ser pecadores. Será que nós temos entrado na presença de Deus com humildade? A segunda coisa que Davi faz quando ele entra na presença de Deus, ele entra em gratidão. Ele entra com uma atitude de gratidão. Olha só o que está escrito no versículo 18. O que mais Davi pode dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo.
Sabe? O que mais que Davi poderia falar? Ele entra diante de Deus numa atitude de ser agradecido, agradecido por Deus estar olhando para ele, agradecido por Deus estar fazendo as coisas por ele, sustentando ele, mantendo a sabedoria, a consciência, a justiça sobre a vida de Davi, para que ele pudesse reinar sobre o povo de Israel, agradecendo a Deus pelos planos que Deus estava fazendo para o futuro da sua família. Davi entra diante de Deus numa posição de gratidão. Ele não se coloca, sabe, diante de Deus para pedir, 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 não. Ele entra diante de Deus numa posição de gratidão. Senhor, obrigado. O que mais eu posso te dizer, meu Deus? O que mais eu posso te pedir, Pai? O Senhor já tem me dado tudo, o Senhor já tem feito tudo, o Senhor tem me tratado como um homem de muita importância. É o que diz o versículo 18 que a gente acabou de ler. Sabe, quando nós entramos na presença de Deus em gratidão, eu acredito que Deus dá um sorriso muito grande. Ele fala assim, olha lá, olha. Ele está agradecendo. Jesus, certa vez, ele curou 10 leprosos. Ele limpou, curou 10 pessoas, 10 homens da lepra. E despediu aqueles homens e eles foram embora. Numa certa altura do caminho, um dos 10 voltou. Voltou para agradecer. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua cura, obrigado pelo que o Senhor fez por mim. E Jesus pergunta para as pessoas que estavam ali, mas espera aí, eu não curei 10? Por que só um voltou? Por que só um veio me agradecer? Nós precisamos ter uma atitude de gratidão diante de Deus, porque o simples fato de nós acordarmos de manhã, respirarmos, abrirmos os nossos olhos, já é uma bênção de Deus, já é uma dádiva do Senhor. Então, nós vemos aqui que Davi entrou com uma atitude de humildade diante de Deus, e Davi entrou com uma atitude de gratidão diante de Deus. Em segundo lugar, Davi entra diante de Deus numa atitude de adoração. Olha só o que está escrito no versículo 20. Não há ninguém como tu, ó Senhor, e nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Sabe, Davi exalta o nome de Deus, Davi adora a Deus. Davi dá toda a honra, toda a glória, todo o louvor àquele que é digno de receber, o nosso Pai, o nosso Deus. Sabe, eu acredito que, a palavra de Deus, ela nos diz que a nossa adoração, o nosso louvor a Deus sobe aos céus como cheiro suave às narinas do Senhor. Quando a gente se coloca numa atitude de adoração, Deus presta atenção naquilo que nós estamos falando. Deus se achega os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa petição. Quando a gente entra na presença de Deus, numa atitude de adoração, Deus se agrada. É como se ele estivesse sentindo um perfume suave. Olha, estão me adorando na terra. A palavra de Deus também nos diz que Deus ele anda à procura de adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Será que você tem tido uma atitude de adoração diante de Deus? Uma atitude de quem entra diante de Deus em adoração? Então nós já vimos aqui que Davi entrou com humildade, Davi entrou diante de Deus com gratidão e Davi entrou diante de Deus com uma atitude de adoração.
Mas Davi também entrou diante de Deus com uma atitude de fé. Fé nas promessas divinas. Fé nos planos de Deus. O que é fé? Fé é você acreditar que uma coisa que você não vê já existe. Fé é você acreditar que aquilo que Deus te prometeu já existe. E nós estamos só esperando o tempo de Deus para que essa coisa se materialize na nossa vida. Então, Davi entra diante de Deus com uma atitude de fé. Fé nos planos que Deus tinha para a família dele. Fé nos planos que Deus estava dizendo para ele que ia acontecer para os seus descendentes. Olha só o que está escrito no versículo 23. A palavra de Deus, ela diz assim: agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste. Davi, ele sabia que os planos de Deus não podem ser frustrados. Davi, ele sabe que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Davi, ele sabe que todas as promessas, as palavras que saem da boca de Deus, elas se cumprem e não voltam vazias. Então Davi entrou também com uma atitude de fé nas promessas de Deus. Humildade, gratidão, adoração e fé nas promessas divinas. Mas Davi ainda tinha uma última atitude, que vai fazer parte dessa nossa receita para que a gente possa orar pela nossa família e abençoar os nossos filhos, os nossos descendentes. Olha só, Davi entra diante de Deus com uma atitude de fé na proteção de Deus. Aqui é tremendo. Ele sabe que Deus vai proteger, ele sabe que Deus vai cuidar, ele sabe que Deus está no controle, ele sabe que tudo está nas mãos de Deus. Tudo está no controle de Deus. Tudo está, sabe, debaixo da mão poderosa daquele que controla todo o universo, daquele que tem o universo nas suas mãos. Olha só o que está escrito no versículo 27. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Davi confia na proteção de Deus. Davi confia na bênção de Deus. Davi confia nas mãos poderosas de Deus sobre a nossa vida. Será que não seria interessante nós, que somos pais, mães, que temos filhos, descendentes, nossos descendentes, será que a partir de agora não seria interessante nós usarmos essa receita de Davi para podermos orar a Deus abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família, abençoando os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos? Porque quando Deus fala de descendência, ele está falando de filhos, de netos, bisnetos, trinetos e o que vier daí para frente. Sabe? Olha só, essa receita, anota aí. Se eu fosse você, eu estaria anotando isso para colocar isso em prática. Davi entrou diante de Deus com humildade. Davi entrou diante de Deus com gratidão por tudo que Deus fez e faz e fará na nossa vida. Davi entrou diante de Deus com uma atitude de adoração, louvando aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Davi entrou diante de Deus com uma atitude de fé nas promessas divinas, não tendo dúvida de que elas iam se cumprir, não tendo dúvida de que elas iam realmente acontecer. E por último, Davi entra na presença de Deus com fé na sua proteção.
fé de que Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos coloca debaixo de suas asas. Deus coloca escudos ao nosso redor, Ele envia os seus anjos para andar ao nosso redor. Confiança nas promessas de Deus. Que a gente possa pegar essa receitinha de Davi que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 17, e que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Sabe? Entrar na presença de Deus e orar pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso esposo, orar pela nossa família, com essa receita de Davi. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai derramar bênção sem medida sobre a sua casa, a partir do momento que você começar a orar pelos seus filhos, a orar pelo seu esposo, pela sua esposa, a orar pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados, eles têm um conteúdo interessante, eles têm um conteúdo edificador que merece ser distribuído até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para os seus contatos, envie para os seus familiares, as pessoas que você ama. E poste nas suas redes sociais. Sabe, permita que outras pessoas escutem essa palavra e sejam edificados por essa bênção de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Que você seja uma bênção, que a sua família seja uma bênção, que a sua descendência seja uma bênção, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você! E até o próximo vídeo!